Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Já vou te pedir um favor, curta, comenta e se inscreva. Muito obrigado aí pelos comentários, participação, tá bom? Vamos lá, nós estamos lendo, tá? João, capítulo de número 7, e nós lemos até o versículo 44. Agora nós vamos ler esse título aqui, a incredulidade dos líderes judeus. Nós vamos ler do 45 até o 53, tá bom? Lembrando, vamos contextualizar. Jesus está numa festa dos tabernáculos. No dia mais importante da festa, ele se levanta e fala para as pessoas: aquele que tem sede, vem a mim e beba, tá bom? Mas as pessoas já tinham ido atrás dele, e as pessoas que eu digo, os guardas, né, do templo, já tinham ido atrás dele para poder prendê-lo, porém não fizeram porque não era chegada a hora de Jesus, tá bom? Então, finalizando a festa, tá? Vai dizer assim, olha: finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ou seja, Jesus aqui já está sendo tratado como um criminoso pela lei judaica, tá bom? Por que vocês não o trouxeram? Aí eles responderam: ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, declararam os guardas. Até os guardas estavam impressionados como Jesus falava. Veja que o coração queima quando ele fala. É diferente. Por isso que eu sempre digo para as pessoas: apenas dê a oportunidade de ouvir. E deixa o coração, ele queima. Ele queima. Eu precisei ouvir a mensagem de Deus poucas vezes e meu coração queimava. Eu disse: ele é o Cristo. Então veja que aqui também os guardas, eles também perceberam que não dá para mexer com esse homem, tá? Ninguém nunca falou com ele. E até mesmo porque colocar a mão nele ali, no meio da multidão, ia dar um problemão. Por quê? Lembra que aqui eles estavam divididos por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então pode ser que alguns iriam também dar um motim, dar causa para briga e confusão ali. Então, ou seja, os guardas também não tentaram. Mas ninguém falava da maneira como ele falava. Aí perguntaram então para os guardas: será que vocês também foram enganados? Então veja que Jesus está sendo chamado de enganador, tá bom? Veja. Então, você que ministra a palavra, você que prega o evangelho, você que crê em Jesus, não fique triste se você for chamado de enganador. Não fique triste se alguém falar assim: ah, mas você está em levar dinheiro para o pastor, o seu dízimo, a sua oferta, você está sendo enganado. Ah, aquilo. Veja, tem pessoas aqui também que foram chamados ou foram questionados: será que eles não foram enganados? Como se Jesus fosse um malfeitor, o enganador. E Jesus não é enganador. Ele é verdadeiro. Se você voltar um pouquinho nas mensagens aqui, você vai ver, essas mensagens que nós temos aqui, você vai ver que ele sempre vai dizer: o meu Pai, ele é verdadeiro, tá? Ele é verdadeiro. A mensagem que ele prega é verdadeira, ele não é enganador. Porém, a religião tem esse problema. A religião, ela prende as pessoas. A religiosidade prende as pessoas. E aí, qualquer um que tenta, porventura, sair do sistema religioso, alguém vai dizer: você também foi enganado, tá? Perguntaram os fariseus: por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Então a pergunta é: alguém que estava lá na festa dos líderes acabou acreditando nele também? Aí os guardas responderam: não. Mas essa ralé que nada entende da lei é o quê? Maldita. Tá vendo o que a religião faz? Porque aquelas pessoas simples que iam para o templo para poder fazer sacrifício, para poder cultuar, para poder adorar a Deus, veja a expressão, e obviamente aqui está na NVI, tá? Depois você vê como está na sua versão aí, mas veja que a expressão é forte. Essa ralé, ou esse tipo de gente que não entende o quê? Da lei. As pessoas simples, aqueles da Galileia, por exemplo, que eram pessoas simples, aqui, ó, não pode vir gente da Galileia, né?
essas pessoas é o quê? Maldita, tá? É isso que a religião fez por muitos anos, tá? Faz em muitos casos de tratar muitas das vezes as pessoas como uma ralé maldita, tá bom? E não é essa a vontade de Cristo. Veja que as pessoas mais simples, por N situações, elas não têm condição, muitas das vezes, de entender tudo sobre a lei. Elas aprendem o básico e obedecem, tá? Por isso que nós estamos fazendo esse exercício aqui de ler as Escrituras e aprender um pouco. Porque aqui, veja a expressão forte que eles usaram. Essa ralé que nada entende da lei é o quê? Maldita. Aí Nicodemos, esse senhor aqui, Nicodemos, mestre dos fariseus, você vai lembrar da história dele em João capítulo de número 3, se você não viu, veja comigo, João capítulo de número 3, tá nos vídeos aí. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou. Foi ele mesmo que procurou Jesus na madrugada, escondido, tá, com medo das pessoas saberem que era ele. O que Nicodemos está fazendo? A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Então, Nicodemos aqui, basicamente, ele está sendo um defensor de Jesus, tá? Por quê? Porque ele acreditava em Jesus. Ele diz, não tem como você não ser de Deus, que ninguém consegue fazer as coisas que tu faz se não for de Deus. Lembra? Capítulo de número 3 aqui, ó. Tá aqui, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos. E agora, esse Nicodemos, ele está aqui, defendendo Jesus. Mas ele não se declarava discípulo de Jesus, porque, obviamente, ele perderia o seu status de mestre. Tá? Então, até a morte e ressurreição de Jesus, Nicodemos não se revelou como discípulo de Jesus, mas sempre esteve ali nos bastidores ajudando a Jesus. Aí você fala, então quer dizer que eu posso servir a Jesus às escondidas? De forma nenhuma. Não quer dizer que está certo o que ele fez aqui, mas ele fez. Lembrando que aqui João está relatando os fatos, tá bom? E aí ele fala, ó, gente, nós temos que ouvir ele, não precisa condenar ele, não precisa matar ele, nós precisamos ouvir ele. Aí a resposta veio, eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então, na história, não surgiu profeta da Galileia, segundo eles. Pode ver alguma coisa boa lá de Nazaré? Pode ver alguma coisa boa da Galileia? Não. Aqui acima, um pouquinho acima, que você vai ver que também é usada a mesma expressão. Aqui, ó. Como pode o Cristo vir da Galileia? Ou seja, a Galileia, irmãos, era um lugar desprezado, tá bom? Era um lugar desprezado. E Jesus veio desse lugar, desprezado. Então, ou seja, pode procurar aí e você vai descobrir que da Galileia não surge profeta. Tá? E aí, aquele famoso texto. Então, cada um foi para sua casa. Tá bom? É João 7,53. Minha esposa Amanda, que gosta muito de dizer esse versículo aqui, quando já deu a hora, já está bem tarde, ele falou, gente, deixa eu ler um versículo para você, João 7,53. Então, cada um foi para sua casa. Tá? Mas veja, então, que Nicodemos aqui tenta defender. E aqui, por questões religiosas, eles acreditavam que não ia surgir nada bom da Galileia, de forma nenhuma. A história sempre mostrava que não surgiria nada bom da Galileia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Então, resumindo aqui. As pessoas aqui chamaram de maldito aquela ralé, tá? Mas aqui você vai perceber, então, que Deus, ele é tão poderoso, que ele pode frustrar, inclusive, as estatísticas da história. Ah, mas não pode vir nada boa daquele lugar. Não tem como sair um homem bom daquela favela, daquele casamento, sei lá, de qualquer lugar. Imagina aí, me ajude aí, tá bom? Aí o que Deus vem e faz? Mostra que é possível sim, tá bom? Deus, ele frustra, já falei para vocês, as expectativas muitas das vezes. Então, aquilo que nós olhamos por história, por estatísticas, por
a forma com que as pessoas falam, né, por costume, Deus ele vai lá e quebra o costume, quebra as estatísticas e mostra, falando, opa, peraí, quem manda na história é Deus. É mais um motivo para você falar, opa, peraí, a minha vida, a minha história, ela tem jeito. Lembra quando eu vou entrar num assunto... Não vou entrar num assunto aqui, deixa para outra oportunidade. Melhor não, tá? Mas, veja bem, sabe quantas pessoas dizem assim, olha, aquela família ali é maldita, aquela família ali não tem jeito, todo mundo que sai dali vira bandido, todo mundo que sai dali tem um filho com cada homem, todo mundo que sai dali acaba vivendo no mundão, não tem jeito, usando droga. Deixa eu dizer para você uma coisa. Deus, ele pode frustrar essas estatísticas. Ele pode quebrar toda a maldição. Tá bom? E não estou falando aqui de maldição hereditária, tá? Falei que eu não ia falar, mas vou acabar citando. Não estou falando aqui de maldição hereditária. E mesmo que seja, deixa eu falar uma coisa, em definitivo, Deus, ele pode quebrar toda e qualquer maldição de uma única vez. Tá bom? Ele pode frustrar qualquer padrão de repetição que existir na vida. Veja que aqui eles estão dizendo, não tem como vir nada bom da Galileia, vai ver que não sai profeta da Galileia, e sai. Tá bom? Então olha para esse texto hoje, olha para a sua vida e fala, tinha como sair alguma coisa boa de mim? Mas Deus, ele é aquele que faz, ele transforma água em vinho, é aquele que multiplica o azeite, é aquele que dá vida ao morto, Deus é o que ressuscita mortos, e eu tô aqui como testemunha viva de toda essa história, ou quebrando essa expectativa que as pessoas tinham que ia dar errado. Deus mostrou que não vai dar errado, tá bom? Deus abençoe sua vida, até a próxima então, tchau, tchau.